E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e o aplicativo mais uma vez vai transmitir de forma exclusiva e totalmente gratuita o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer assistir sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E sempre bom lembrar também que o OneFootball é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS e, como eu já disse, o link para baixá-lo está aqui na descrição. E antes das notícias efetivamente, só fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas e hoje vai em especial para o Cruzeiro Reconstrução. Então muito obrigado a todos que já são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira pra gente também, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar na sua tela. Caso você faça adesão à categoria Sócio Atleta, que tem direito à participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade que tem todas as instruções para você fazer parte desse grupo. O Cruzeiro venceu ontem o Confiança por 1-0 no Mineirão. Pela primeira vez nessa Série B a gente conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas e de quebra sem sofrer gol, né? E acho que a gente já pode afirmar de modo categórico que não há adversário ao nível do Cruzeiro no planeta Terra. Com o resultado nós subimos para 24 pontos na tabela e abrimos 5 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Então a menos que Vila Nova, Ponte Preta e Londrina pontuem ao mesmo tempo nos jogos aí do final de semana, o Cruzeiro vai conseguir ter pelo menos uma rodada de vantagem para o Z4. E com relação à parte alta da tabela, o Cruzeiro vai fechar a rodada 9 pontos abaixo do G4. Isso porque o Avaí jogou e perdeu na rodada e os times que estão um pouco abaixo podem no máximo chegar aos mesmos 33 pontos dos catarinenses. O Vanderlei Luxemburgo falou após a partida, exaltou a colaboração da torcida que apoiou muito o time e considerou que o Cruzeiro teve uma supremacia no jogo, criando boas chances para marcar e não permitindo que o Confiança desse trabalho para o goleiro Fábio. A gente já falou bastante sobre o jogo na live de ontem, né? Mas eu concordo muito com essa avaliação do Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o futebol basicamente é isso, é você criar jogadas e fazer os gols e não deixar o adversário fazer. Nesse sentido, o Cruzeiro fez um jogo quase perfeito. Cometeu alguma ou outra falha, né? Mas o Fábio não precisou fazer nenhuma grande defesa. Embora a gente deva considerar que o Cruzeiro também não chegou muitas vezes na cara do gol. Qual era a nossa jogada forte? Ou era o chute de fora da área, que o goleiro deles pegou todos ali de forma relativamente tranquila. A gente teve também uma boa produção em cruzamentos na área, né? Mas também não conseguiu acertar aquele cruzamento perfeito. A melhor chance que a gente teve assim foi aquele cruzamento do Rômulo, que o Ramon cabeceou raspando a trave ali. Mas é uma questão que o Cruzeiro precisa melhorar esse fundamento técnico, acertar o cruzamento, treinar um pouco mais essa bola parada também. Mas nós tivemos um jogo na semana passada contra o Sampaio Corrêa, que o Cruzeiro criou ótimas chances de gol, mas não aproveitou, a gente não conseguiu a vitória. E ontem, mesmo a gente tendo muito volume, mais domínio e não tendo criado tanto, a vitória veio. E o que importa nesse momento é isso, é conseguir os pontos, é jogar bola, é tentar ganhar. E nesse aspecto o Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo melhorou muito. E aí tem 2 números que eu acho importante a gente falar. O primeiro é que dos 15 pontos disputados com o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro conseguiu 11, o que é um desempenho excepcional quando a gente considera tudo que estava acontecendo aí, especialmente na época do Mozart, né? Porque o Felipe Conceição foram só 2 rodadas. E o outro dado é que foi o segundo jogo seguido que o Cruzeiro não toma gol, né? E para quem teve aí durante quase toda a Série B a pior defesa do campeonato, esse é um dado muito relevante que mostra que as coisas estão se acertando, por mais que a gente duvidasse muito, né, de que o Cruzeiro com uma defesa formada por Ramon e Brock fosse um pouco mais segura, mas está sendo. E para fazer um resgate, né, na época do Mozart o Cruzeiro estava tomando muito gol, jogando várias partidas ali com 3 zagueiros e 3 volantes na frente, mesmo assim a gente não conseguia ter uma segurança defensiva. Ontem, a partir do momento que o Norberto saiu machucado, o Luxemburgo coloca o Claudinho em campo, a gente ficou tendo só um volante, que era o Adriano, 2 meias, né, o Giovani e o Claudinho, e só os 2 zagueiros lá atrás. O Luxemburgo liberou os laterais. Por quê? O adversário jogou muito retraído, é verdade, o Confiança ficou mesmo
fechadinho ali na retranca, mas o Cruzeiro teve modos de atacar e no momento que precisou segurar, também conseguiu defender, segurar a bola no ataque. Eu particularmente não quero ver o Cruzeiro sendo aquele time que faz um gol e se retranca lá atrás. Inclusive é uma coisa que me incomoda demais, porque eu acho que toda vez que você chama o adversário para o jogo, você está muito perto de tomar um gol de empate ou da derrota que seja, tá? Então eu espero que o Cruzeiro siga evoluindo. Agora a gente vai ter uma semana boa aí para treinamento, né? Pro Vanderlei Luxemburgo corrigir algumas coisas nos jogadores também. E vamos torcer para que a gente siga nessa maré aí de evolução e de vitórias. O treinador também explicou os motivos para o Wellington Nem começar no banco de reservas. Segundo o Vanderlei, o próprio jogador pediu para não iniciar o jogo porque estava se sentindo cansado e que o objetivo é trabalhar o jogador para que ele possa começar jogando, porque é uma peça importante do time. Na minha opinião, o Wellington Nem mudou a partida, tá? Acho que ele foi o melhor jogador em campo mesmo, o jogador mais decisivo do Cruzeiro. É um jogador que tem mais técnica, que tem habilidade, é um cara que realmente consegue fazer uma jogada um pouco diferente. E não foi apenas o pênalti, né, que ele sofreu. Ele sofreu várias faltas, ligando contra-ataques ali também. Esse aspecto físico preocupa um pouco, mas não é novidade, né? Todo mundo sabia que o Wellington Nem tem uma questão física muito complicada e que se ele não tivesse esse problema, ele não estava jogando no Cruzeiro, ele estava jogando em um grande clube na Europa, porque é um jogador que tem de fato muita qualidade técnica. Então tomara que o Cruzeiro tenha muita sabedoria para lidar com esse atleta agora, pra gente não perder ele machucado, né? Porque ele é um jogador que, assim, não dá para ser titular, vai entrar no segundo tempo? Beleza, mas às vezes ele entra no segundo tempo e pode resolver o jogo pra gente, e acho que ontem foi um bom exemplo disso. A respeito do meia Claudinho, que criou a jogada que resultou no nosso gol, o Luxemburgo disse que o jogador estava meio fora de sintonia e que ele tem o apertado para fazer uma dieta, emagrecer e trabalhar um pouco mais após o treinamento para pegar um ritmo melhor. E achei legal o Luxemburgo falar sobre isso, que mostra que a gente não tá doido, né? Porque desde que o Claudinho chegou ao Cruzeiro, é um jogador que passa a impressão de que ele estava acima do peso, de que ele não tá ali dentro de um biotipo necessário para jogar futebol em alto nível. Não só ele, casos como o próprio Giovanni Piccolomo, o Jean, volante que teve aqui ano passado. É muito jogador rechonchudo num clube só, né? Então parece que realmente o jogador estava acima do peso e agora está fazendo um trabalho específico para melhorar essa questão, e acho que ontem o Claudinho entrou bem no jogo, né? É claro que ele cometeu muitos erros técnicos de finalização, de passe, mas é um jogador que tenta fazer um negócio diferente, que vai para cima, que busca o jogo, e eu acho que essa é a coisa mais essencial para qualquer atleta que queira ser meia ou atacante. Ele tem que querer fazer alguma coisa no jogo, ele não pode ficar sendo reativo. E acho que nesse jogo ele merece destaque, porque se ele não tivesse pegado aquela bola, tentado uma jogada diferente ali, talvez a gente estaria aqui agora reclamando que o Cruzeiro perdeu 2 pontos bobos em casa, né, numa partida que tinha que ter vencido. E para quem tiver a curiosidade de ver ou de rever o lance do nosso gol desde o começo, é uma jogada muito legal, que eu achei muito bonita, porque é o Claudinho que inicia a transição e joga a bola no Adriano. O Adriano dá um passe muito bom pro Giovanni, que faz um passe por elevação pro próprio Claudinho, né, e ele se projeta ali, dá aquela dominada meio estranha, cai no chão, zagueiro bica, até o Wellington Nem sofreu o pênalti. Mas é uma jogada bonita que só aconteceu porque os caras olharam pra frente e tentaram fazer a jogada diferente. Não só o Claudinho, mas o Giovanni e o Adriano também. Marcelo Moreno foi decisivo marcando o gol da vitória numa cobrança de pênalti certeira. E o camisa 9 foi convocado para a seleção boliviana, que fará 3 jogos pelas eliminatórias em setembro. Ele será desfalque certo nos jogos contra Goiás, Ponte Preta e talvez no jogo contra o Operário também. O Moreno é o nosso artilheiro na Série B, agora com 5 gols marcados, e certamente vai fazer falta. Mas convenhamos, né, que o Moreno ser convocado para a seleção boliviana era uma coisa óbvia. Se quando ele estava naquela fase horrorosa ele sempre ia, agora que está jogando bem, é claro que ele vai continuar sendo o 9, artilheiro, o craque do time. E acho que é muito legal a gente ver o Marcelo Moreno voltando a ser aquele atacante das primeiras passagens pelo clube, né? Não apenas por estar fazendo os gols, mas por estar sendo um jogador muito útil para o time, que briga por bola, que busca uma jogada, que tromba com o zagueiro, porque na temporada passada, por exemplo, parecia que ele estava com a confiança tão em baixa que nem isso ele conseguia fazer, né? E agora em 2021 a coisa tá caminhando melhor. Tomara que continue assim, porque a gente vai precisar demais do Moreno aí nessa Série B. Sobre a presença de torcida no estádio, é óbvio que teve gente que não respeitou os protocolos e infelizmente isso aí é da nossa cultura, né? Uma coisa que precisa melhorar, mas que não vai mudar da noite pro dia. Pelo menos não foi tão bizarro como a gente viu na quarta-feira no jogo contra o rival. E esse jogo pode servir de parâmetro para as autoridades irem formatando aí um melhor protocolo, digamos assim, né? Para que seja seguro para a torcida estar presente nos próximos jogos aí dos times
mineiros. Se a gente vai ter torcida nos próximos jogos da Série B, é impossível saber no momento, tá? A associação dos clubes já fez aquela reclamação, os clubes já estão reclamando aí de desproporcionalidade, coisa que eu até concordo com o mérito da questão. Se não fosse o Cruzeiro, se fosse um outro clube, eu estaria achando errado. Então acho que a gente não pode ser hipócrita quanto a isso. Se eu não quero que outro time seja favorecido, eu não posso querer que o meu seja favorecido também, embora a gente saiba que a gente quer, mas não é a coisa mais certa a se fazer, tá? Então agora realmente é aguardar. O próximo jogo do Cruzeiro como mandante é só no dia 7 de setembro, tá? Então tem um longo período até lá. Pode ser que haja alguma determinação da CBF que libere o público para os outros, que proíba público para todo mundo. Então, ó, vamos aguardar, ver o que acontece aí. Mas eu vi algumas pessoas preocupadas assim, nossa, e se alguém entrar na justiça depois, o Cruzeiro perdeu os pontos de ontem? Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque quem liberou a torcida foi o STJD, tá? Então, o Cruzeiro está absolutamente sossegado quanto a isso, não vai perder ponto, nada disso não. O STJD liberou, tá liberado, o que aconteceu ontem já foi. Agora pra frente, vamos aguardar o que vai acontecer mesmo. Outra notícia excelente é que o Cruzeiro finalmente pagou a dívida envolvendo a contratação do volante Denilson em 2016. Esse débito com o Al-Wahda nos causou a perda de 6 pontos na última Série B e se não fosse quitado dessa vez, causaria o nosso rebaixamento para a Série C. O Cruzeiro não divulgou no seu comunicado oficial qual foi o valor pago, tá? Mas segundo o Samuel Venâncio lá da Itatiaia, que apurou a informação, foi algo na casa de 8 milhões de reais. Eram 850 mil euros pela cotação, né? E também questão de multa e tudo mais, o valor ficou bem pesado. E a grana para pagar isso veio da venda daquele imóvel em frente à sede campestre, que era usado como estacionamento. Segundo o mesmo Samuel, o valor que o clube recebeu pelo imóvel foi entre 13 e 14 milhões de reais e serviu para quitar também 2 milhões de uma dívida com o atacante Soares, que jogou no Cruzeiro em 2009. E o que sobrou desse montante, que é um pouco mais de 3 milhões de reais, foi destinado à Procuradoria-Geral da Fazenda, né? Que fez aquele acordo com o Cruzeiro, aquela transação tributária. Então esses 3 milhões entram aí como adiantamento de parcelas que o Cruzeiro tem que pagar nos próximos meses. Ô Emerson, por que o Cruzeiro não usou esse dinheiro para pagar o salário lá dos funcionários, né, de categoria de base, do futebol feminino, que estão em atraso? Porque não tem como, tá? Como esse imóvel da sede campestre e todos os outros imóveis do Cruzeiro, eles já estão comprometidos como garantia em alguma ação trabalhista, se você vende, não é o Cruzeiro que decide para onde vai o dinheiro. Já estava feito um acordo que a grana que entrasse por esse imóvel seria para pagar a dívida com o atacante Soares, foi paga. E no acordo que o Cruzeiro fez com a Procuradoria também já estava resolvido que parte do dinheiro seria para quitar essa dívida na FIFA da questão do Denilson. Pagou, resolveu o problema, o fantasma da Série C, nesse caso especificamente, não existe mais, né? Porque a gente sabe que em campo a gente ainda precisa passar ali dos 45 pontos para ficar sossegado. E agora a diretoria do Cruzeiro tem que correr atrás para pagar o salário atrasado dos outros funcionários, né? Porque o que a gente sabe é, quando o Pedro Lourenço fez aquele pagamento aí na casa de 9 milhões de reais, ele acertou os atrasados com os jogadores, com comissão técnica e com os funcionários que trabalham ali na Toca da Raposa 2, com o pessoal que está diretamente envolvido no ambiente do futebol profissional. Mas o pessoal que trabalha lá no glorioso coworking, o pessoal do futebol feminino, da base, né, da Toca 1, esses aí continuam com salários atrasados e a diretoria tem que correr atrás para acertar o pagamento dessa galera também. Até porque vários desses funcionários são aqueles que mais precisam, né? São aqueles que ganham salários de menor valor e aqueles que não conseguem sobreviver muito tempo sem receber a sua remuneração como está devidamente combinada. Mas é uma ótima notícia que pelo menos esse fantasma aí da Série C esteja devidamente afastado, digamos assim, né? E agora é o Cruzeiro seguir nessa toada aí e resolvendo os problemas, apagando incêndio, porque problema a gente tem demais. E começa a resolver as coisas no campo, que fora do campo as coisas também vão se encaminhando. E esse vídeo fica por aqui. Se você estiver assistindo ele exatamente no momento que eu estou publicando, agora 14 horas, né, 2 da tarde desse sábado, tem jogo do time sub-20 do Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, tá? Vai ter transmissão tanto pela internet na CBF TV, como pelo Sport TV, na televisão também. Então se você tiver um tempinho aí, assiste lá. E como eu sempre peço, né, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente abordou. O vídeo de amanhã vai ser de FM e na segunda-feira a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!